Vamos fazer agora a análise da luta entre o Nasrat Haqparast, que vai enfrentar aí o Rafa Garcia. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma. Mas antes, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Na descrição aqui tem um link em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso grupo do Telegram, que tá bem bacana. E senta logo o dedo nesse like e comenta aqui embaixo o que você achar do nosso vídeo. Lembrando que essa é a maneira gratuita de você ajudar a gente a continuar trazendo esse trabalho para vocês. E se você quiser ser um membro prêmio aqui do nosso canal, na descrição aqui tá o link. Você entra num grupo de membros do WhatsApp e recebe também todos os palpites de todas as lutas do UFC. Então é apenas simbólico aí para você ajudar a fortalecer aqui o nosso canal, R$12,90 por mês. Capitão Carisma, o seu garoto aí, o Nasrat Haqparast, atleta que estreou no UFC, capitão, em 2017, estreou com derrota, mas logo aí já mostrou o que veio, né? Venceu aí o Diakiese, venceu também o Gucci e venceu o Joaquim Silva, né? Deu uma escorregada ali contra o Drew Dober, acabou tomando um nocaute ali no primeiro round, mas recuperou aí o caminho das vitórias contra o Alex Munhoz em agosto do ano passado. O que você vê, capitão, do Nasrat Haqparast? Ele quer dar tristar aí. O que você traz para nós aí do Haqparast aí contra o Garcia? Pois é, meu garoto Nasrat Haqparast, eu sempre falo, os meus garotos não são invencíveis, na verdade, muitos deles serão vencidos antes mesmo de se tornarem homens de verdade. No caso do Nasrat, ele nem teve tempo para isso, porque a primeira luta que ele fez no UFC foi contra o Marcin Held, já foi uma luta que ele saiu com a derrota, mas também foi uma luta que me chamou muito a atenção. Eu acho que o Nasrat mostrou muita personalidade, no sentido que ele pegou um cara que já tinha sido campeão do Bellator, um cara que já tinha um histórico longo de lutas, e levou a luta a ele, sabe? Não foi uma luta tranquila para o Marcin Held de forma alguma. Terminou derrotado, mas isso acontece. Aí chegou nas lutas subsequentes dele e ele mostrou realmente o que o estilo dele é. Ele é um cara de muito gás, ele é um cara de muita velocidade nas mãos, de muitas combinações. Então, em um certo sentido, essa questão da similaridade que sempre falam a respeito dele em relação ao Kelvin Gastelum, eu acho que ela vai além de só características, só do rosto deles. Eu acho que ela chega até mesmo em como eles lutam. Também a questão do biotipo, né? Dos dois serem aqueles caras baixinhos de mão extremamente pesada. E eu acho que o Nasrat definitivamente entra nesse aspecto. Ele tem mãos muito rápidas, muito pesadas. O boxe dele é muito bom, a defesa dele é muito boa. Talvez não seja das melhores do mundo, mas ainda assim é muito boa. Como o Yuri estava falando, ele passou o caminhão em cima do Diakiese, passou o caminhão em cima do Thibault Gouti, passou o caminhão em cima do Neto BJJ e foi ser nocauteado aí pelo Drew Dober, que chegou até a ser top 15. E o Drew Dober, que lutou recentemente, é sempre aquele caso, ele é um trocador tão bom quanto ele é um grappler tão ruim. Então, sempre que ele enfrentar um wrestler, você vai pensar assim, nossa, esse é o cara que parecia imparável. Aí ele vai pegar um trocador, passar o caminhão em cima dele, você vai pensar, caramba, esse é aquele cara que estava sendo trucidado no chão com facilidade. Pois é, porque é o estilo dele de lutar. E o grande problema que o Nasrat teve ao longo da carreira, meio que foi uma questão com wrestlers, que a gente não tinha muita certeza a respeito da qualidade da defesa de quedas dele. Aí ele foi colocado contra estreante, o Alexander Munhoz, que apesar de ser estreante, já tinha um nível no MMA, já tinha pegado lutas boas, lutas difíceis contra caras de bom nome no cenário regional, e é o técnico de wrestling da Team Alpha Male, sabe? Lá só tem cara bom nesse quesito, então já tinha uma certa expectativa a respeito do que ele poderia trazer para o UFC. E acabou que o que aconteceu foi uma surra praticamente unilateral, favorecendo o Nasrat, defendendo praticamente todas as quedas, chegou a tomar uma queda nos primeiros segundos do primeiro round, mas se levantou com facilidade, e depois disso foi uma questão da velocidade incrível das mãos dele, das combinações de golpes, colocando pressão o tempo todo, colocando volume o tempo todo. E essa que é uma coisa, ele pode não ser o cara com muito poder de nocaute em um golpe só, mas ele vai afogando o adversário com combinações, sabe? E ele ainda tem poder de nocaute com um golpe só. Ele é um cara canhoto,
inclusive essa é outra similaridade dele com o Kelvin Gastelum, que prioriza muito essa questão do overhand em combinação com o direto. Ele pode não ter o melhor fundamento técnico do mundo, inclusive às vezes você vê notoriamente o tanto que ele está se expondo dando os golpes, mas os golpes dele são tão rápidos e tão potentes que é uma coisa meio complexa você querer contragolpear e se colocar na posição de ser atingido por um desses, sabe? Ele é meu garoto definitivamente, não só por esse talento já mostrado aí nas lutas dele no UFC, ele tem meros 25, ou acho que 25 ou 26 anos de idade, ainda pode crescer muito na categoria, e ele apresenta um potencial físico, atlético, muito alto, né, que é uma questão de gás infinito, combinado com muito poder, combinado com muito volume. Eu acho que se ele conseguir fazer alguns ajustes técnicos em questão de defesa, especialmente defesa de quedas, ele pode ir bem longe nessa categoria e meio que essa é a minha expectativa em relação a ele. Bom, capitão, do outro lado, a gente tem aí o Rafa Garcia, ele que é mexicano, capitão, tem um cartel aí impecável de 12 vitórias profissionalmente, 12 lutas, 12 vitórias, tem uma luta nocaute, vencida por nocaute e 7 por finalização. Você que é o grande investigador aí de novatos, de estreantes do UFC, o que você traz para nós dele? É um cartel montado, capitão, ou o cara é realmente qualidade? Traz para nós essa informação. Não tem nem como falar que é um cartel montado, porque nessas lutas que ele tem de invencibilidade, ele já pegou 2 ex-UFCs e ele fez com os ex-UFCs a mesma coisa que ele fez com todos os outros adversários. Ganhou sem muitas dificuldades, ele pegou o Steven Payan e ele pegou o Humberto Bandenay, ele finalizou o Steven Payan ainda no primeiro round, o Humberto Bandenay ele levou para a decisão em uma luta que ele dominou praticamente de ponta a ponta, sabe? E eu achei muito interessante ver essa luta com o Bandenay, porque eu pensei assim, do meu ponto de vista analítico, eu pensei, o Bandenay também é um canhoto, é interessante assistir essa luta para ver como que o Rafa Garcia lida com canhotos. E foi interessante ver que ele tá o tempo todo fazendo aquela questão de hand fighting, que ele tá o tempo todo tocando a mão da frente do adversário para anular a questão do jab. E isso é canhoto contra destro, isso é o básico que você tem que prestar atenção. Então, nesse sentido, eu achei bem bacana ver. Mas, por outro lado, não dá para comparar o Bandenay com o Nasrat pelo simples fato que o Bandenay não solta golpes. Ele não bate hora nenhuma, e se tem uma coisa que o Nasrat vai fazer é bater em você. Ele pode bater na sua mão, ele pode bater no ar, ele pode bater só remotamente na sua direção, mas ele tem volume, e essa que é a grande questão. Quando você vai ver as lutas do Rafa Garcia, ele também é um cara de pressão, sabe? Ele também é um cara que é pequeno para a categoria, pequeno e troncudo e forte, e querendo colocar o adversário na grade o tempo todo, querendo fazer ele recuar com muitas combinações. Ele gosta de entrar com overhand em contragolpe, é um cara mais voltado para timing do que para perfeição técnica. Então, tipo, ele espera o oponente entrar na distância dele para entrar com overhands, gosta bastante de trabalhar jabs e diretos no corpo, e quando ele entra na queda e leva a luta pro chão, aí é quando ele tá realmente na área dele, ele pode desenvolver o jogo dele. Tipo assim, ele não é um cara inocente em pé, e o cartel dele, às vezes, parece isso, mas não poderia estar mais distante da verdade, né? Porque você vê que ele tem 7 finalizações e você pensa, esse cara é um grappler. É um grappler possivelmente unidimensional. Pelo contrário, a boa parte das lutas dele transcorre na trocação e ele não tem o menor problema de lidar com os oponentes lá. Se ele puder levar a luta para o chão, ele leva. Se não, tudo bem. Então, por exemplo, nessa luta contra o Bandenay, ele tentou entrar em queda várias vezes, ele conseguiu poucas, e também vale dizer que apesar dele ter uma pressão muito grande, boa combinação de golpes, bom poder, as entradas em queda dele são razoavelmente telegrafadas, e isso é uma coisa meio preocupante, para falar a verdade, mas o cara tem 26 anos, eu dou um desconto. Mas só que ele não estava conseguindo as quedas com facilidade. Então ele foi trocando. E ele estava se dando bem trocando. Então por que ele estava querendo a queda? Porque é isso que ele faz, sabe? Ele tem um jogo bem completo. Ele não tem motivo para usar só metade desse jogo porque tá dando certo. Se ele pode usar tudo, por que não usar tudo? Por que não mixar trocação com quedas? Por que não mixar quedas com trocação? Tudo isso funciona em conjunto. Ele tem essa questão de golpes no corpo, que eu acho que funciona bem efetivamente, principalmente para preparar quedas.
quedas. Só que a questão é que ele parece se projetar demais quando ele vai tentar uma queda e acaba ficando muito telegrafado. Mas aí é uma questão de ajuste técnico que pode ser feito tipo do dia para a noite e pode fazer a diferença completa no jogo do Rafa Garcia, né? Porque aí, quando ele começar a fintar um direto no corpo e entrar com uma queda, aí o adversário vai ter muita coisa para se preocupar, viu? O Rafa Garcia tá pegando essa luta com pouquíssimo tempo de preparação. Essa luta inicialmente seria com o Dom Mad, que teve problemas aí com o visto para entrar nos Estados Unidos, e acredito que ele teve tipo 3, 4 dias de preparação para essa luta, o que definitivamente é um complicador. Eu acho que esse é daqueles casos que, sério, as pessoas têm que pensar um pouco nisso, porque o cara com um cartel de 12 vitórias e nenhuma derrota, ainda mais com várias dessas vitórias vindo em cima de ex-UFCs, não é possível que ele não estava na mira do UFC, sabe? Então você pegar uma luta dessas de ultimíssima hora, claro que se ele conseguir uma vitória aí, seria fantástico para a carreira dele. Ele não só teria vencido um cara muito bom, como ele teria vencido pegando a luta de última hora. Mas ao mesmo tempo pode estar colocando o carro um pouco na frente dos bois, querendo entrar no UFC de qualquer forma, enquanto ele poderia ter cultivado essa chance um pouco melhor. Mas é um lutador de altíssima qualidade, muito bom gás, boa pressão, bom na trocação, muito bom no chão. É aquela coisa, né? Tem que estar preparado aí para na hora que a oportunidade bater, você não perder, né, capitão? Tá aí a oportunidade, vamos ver como é que vai ser aí a performance do Rafa Garcia. Se você está gostando aqui da nossa análise, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações, comente aqui embaixo o que você está gostando, comente também quem você acha que vai vencer esse combate, de que maneira, vamos debater aqui nos nossos comentários e senta o dedo no like aí se você está gostando do vídeo. Capitão Carisma, como é que você acha que essa luta vai se desenvolver? Como é que você acha que vai ser esse casamento de estilo? O Akbar acha que é mais alto, tem envergadura maior aí do que o seu adversário e é canhoto, capitão. Como é que você acha que vai ser a adaptação aí para esse combate? Pois então, eu acredito que vai ser uma coisa extremamente interessante, justamente por serem dois lutadores de pressão que estão acostumados a encurtar a distância em relação aos adversários deles, são acostumados a colocar o adversário na grade. Então você sempre fica pensando, a tendência é que quem consiga colocar pressão inicialmente consiga levar a melhor, né? Pode ser o caso. Eu acredito que o Haqparast tem mais facetas para o jogo dele no momento do que o Rafa Garcia, porque o Rafa Garcia me parece um lutador muito exclusivamente de pressão. E apesar dele colocar outras armas, porque o Haqparast é um cara da trocação, enquanto o Rafa Garcia pode trocar, pode clinchar, pode levar a luta para o chão, e ele faz tudo isso durante as lutas dele. Só que se a situação estiver muito crítica pro Nasrat tentar encurtar o tempo todo, ele pode andar para trás e ele faz isso muito bem. O que eu fico mais preocupado a respeito dessa luta pro Rafa Garcia é que as entradas de queda dele não são assim tão boas para eu pensar que ele vai conseguir levar o Nasrat pro chão com facilidade. Então essa questão da pressão pode ser uma coisa que case bem, porque se ele conseguir se impor na trocação que seja um pouco e conseguir fazer o Nasrat ficar desconfortável lá, o Nasrat não vai ter essa facilidade de controle de distância para que ele consiga tirar o corpo do Rafa Garcia fora quando quer que ele entre. Eu acho que em questão de poder de nocaute existe uma diferença grande pro Haqparast e eu acho que em velocidade das mãos também, só que eu ainda acho, apesar disso, que o Rafa Garcia está a uns poucos ajustes de conseguir casar a trocação dele com o jogo de quedas, e quando ele fizer isso, ele vai se tornar uma ameaça bem grande no nível mais alto. Eu acredito que mesmo na trocação, essa luta vai ser competitiva, mas eu favoreço o Haqparast na trocação. Eu acredito que ele tem uma técnica mais apurada, mais velocidade nas mãos e uma movimentação melhor. Só que o jogo mais completo no sentido de versatilidade no MMA do Rafa Garcia pode fazer grandes favores para ele. Se ele conseguir levar a luta para o chão, eu acho que ele tem uma vantagem bem distinta lá. E aí a coisa pode complicar. Essa questão dele estar pegando a luta de ultimíssima hora é um complicador, definitivamente. Até o momento ele não mostrou problemas com gasto, mas só que esse tempo de preparação ridículo
Pode ser bem complicado para ele, viu? Ele é um bom contragolpeador, e inclusive seria excelente ver ele entrando com um overhand no meio das combinações do Hack Parash, porque eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de momento, é uma coisa que abala a confiança do adversário, que o Nasrat vai pensar, no bicho, eu não posso ficar entrando com as minhas combinações o tempo todo, eu vou ser contragolpeado. Isso é verdade? Não, porque o Rafa Garcia não é Deus, ele não consegue contragolpear tudo. Mas se ele consegue colocar essa ideia na cabeça do Hack Parash, a coisa fica bem mais simples para ele. Como eu falei, eu acredito que na trocação o Hack Parash tenha uma vantagem. No chão, eu acho que a vantagem é maior do Rafa Garcia, só que as entradas de queda do Rafa Garcia não me chamaram muito a atenção até o momento. Para mim é uma questão dele conseguir combinar os golpes, trabalhar no corpo, ou então aproveitar uma investida mais pesada do Hack Parash para entrar nas pernas dele. Ele tem força física para conseguir a queda mesmo de posições muito ruins. A questão é que o Hack Parash, no momento atual, ele está conseguindo muito defletir a entrada do adversário, então o adversário nem sequer consegue o contato com as pernas e o quadril dele, sabe? E vamos ver como é que essa luta se desenvolve. O Hack Parash tem se dado mal em um sentido, que ele tá pegando caras que são muito bons, mas estão estreando dentro do evento. Então é aquela coisa, mesmo se ele perder a luta, não deveria ser tanto demérito, mas acaba sendo, porque os caras estão entrando dentro do evento e todo mundo enxerga meio como uma obrigação que o Hack Parash ganhe a luta. Eu não acho que isso seja verdade, e inclusive eu não acho que essa seja uma luta simples para ele de forma alguma. Eu acho que vai ser uma lutaça e eu estou na expectativa. Bom, tá aqui a análise do Capitão Carisma. Deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa análise. Lembra, pessoal, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações. E até nosso próximo vídeo.